Show de bola, pessoal. Então a gente vai para a nossa aula 6, capítulo 14. Nesse 14 aqui, pessoal, a maioria de vocês conseguiu ler, ele vai falar de 7 mudanças de paradigma no discipulado no século 21. A primeira mudança, então, seria da exortação espiritual à direção espiritual. Eu quero destacar esse segundo parágrafo aí, que ele diz o seguinte: muito da mentoria hoje, como o púlpito contemporâneo, é centrado na mera exortação. Listas de você deve fazer isso e aquilo abundam, mas falta direção espiritual. As pessoas sabem que devem fazer e o espírito com que deve ser feito. O problema é fazer com que seja feito. E feito de uma maneira que agrade a Deus. A direção espiritual ajuda a mostrar o caminho para fazer isso, conduzindo um discípulo de Cristo em direção a Deus. Então é esse relacionamento que ajuda a pessoa a discernir o caminho, né? Uma direção, não só de uma tarefa, mas principalmente da vida, né? E isso muda muito a questão de como a gente trabalha o tema do discipulado na igreja. Vamos para o 2. De discipulado de nível único a um discipulado de vários níveis. Muitas vezes a gente fala de discipulado e tem a percepção do discipulado de uma sala de novos membros, né? De pessoas que estão chegando na igreja, onde a gente ensina os primeiros passos, né? Então seria esse nível único de tratamento para essas pessoas e na relação do discipulado. Mas entender o discipulado no século 21, nessa mudança, é entender que existem vários níveis e existem pessoas em vários níveis dessa caminhada espiritual, né? Então tem gente que, claro, está começando, chegou na igreja, precisa de um discipulado de consolidação, princípios, elementos essenciais ali da doutrina, da fé cristã, e pessoas que precisam de amadurecimento em outras áreas. Então, a igreja precisa ter essa percepção. Se a gente, como igreja, não criar uma estrutura de vários níveis, para que as pessoas nesses vários níveis entrem e cresçam, a gente não vai conseguir desenvolver um discipulado saudável, né? E aí ele cita a célula aqui, né? Realmente facilita o discipulado em vários níveis na igreja local. Porque daí você vai ter adolescentes se reunindo, você vai ter crianças, você vai ter adultos, mulheres casadas, com filhos, enfim, você vai criando esses níveis, né, e juntando essas pessoas, isso faz toda a diferença. Me interrompam, tá? Fiquem à vontade aí para me interromper e caso queiram fazer algum comentário, tá bom? Senão eu vou seguindo aqui. Vamos lá. Ponto 3, do discipulado direcionado ao programa ao discipulado direcionado à pessoa. Aqui é um ponto que a gente fala bastante, né? Então, durante um período, o discipulado é muito atrelado a um programa, a uma estratégia. Então, às vezes, há até uma dificuldade de entender a diferença de célula e discipulado, por exemplo, porque em alguns ambientes isso foi colocado na mesma vala, né? No mesmo lugar. Então, eu falava de discipulado, querendo falar de célula, e falava de célula querendo se falar de discipulado. Mas a gente já está claro para nós que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então a gente pode fazer célula sem discipulado, pode fazer tudo na igreja, na verdade, né? Sem necessariamente desenvolver discipulado. Mas, em geral, desenvolvendo discipulado, isso vai nos levar a pequenos grupos, a grupos menores, tá? Então, se a gente trabalha só com um programa, a gente vai se frustrar. E a gente vê muito isso, né? Muitas comunidades, às vezes, implementam as células e vão se frustrar. Vão, às vezes, fechar as células, né? Acho que até a Iraci estava compartilhando comigo, ela e a Paola, não, e a Poliana, estavam aqui na quinta-feira. Aí alguém fez uma pergunta para ela: as células aqui são frutíferas? Funciona? Aí a Iraci, né, encheu o peito e falou assim: vem cá, vou te mostrar a Poliana. Ela chegou na igreja como mãe da célula, hoje ela é uma líder de célula e tal, fez uma propaganda lá, né? Então, essa pessoa que fez a pergunta é alguém que se frustrou bastante, né, com essa estratégia. Então, colocou um método, um programa, teve dificuldade em trabalhar esse princípio, e aí se fecha todas as células, né, os pequenos grupos, e aí fica com o trauma do discipulado em si, né? Então, tudo que tem agora essa palavra, por quê? Porque houve essa relação do discipulado com o programa, com o método.
E aí, como o método não deu certo, a gente descarta a essência ali, né? O princípio que ele chama aqui de um discipulado direcionado à pessoa. No último parágrafo aí, ele diz assim, ó, como uma diretriz, quanto mais jovem o discípulo, mais estruturado é o programa de discipulado. Por outro lado, quanto mais maduro o discípulo, menos estruturado é o programa de discipulado. Então, o que ele está dizendo? A pessoa que está chegando na igreja, ela está começando na caminhada cristã, no processo de discipulado, ela precisa de um programa estruturado. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a Sala Descubra, que é um programa estruturado, são 12 aulas, então é um trilho que ele vai trilhar ali, né? Agora, a gente tem líderes que estão hoje, por exemplo, num ambiente de microgrupo, que já é a gente estuda, tem um material ali da Bíblia do Discipulado, mas a gente não está totalmente preso àquilo, né? Vai ter um dia que não vai falar. Então, quanto mais maduro, menos estruturado precisa ser esse programa. Quanto mais novo na fé a pessoa, mais estruturado deveria ser, então, esse processo do discipulado, beleza? Quem pode ler o 4 aí para nós? Discipulado em sala de aula, discipulado no mundo real. Isso é bem interessante também, né? Discipulado que não faz sentido só a gente dar subsídio para a pessoa viver isso dentro da igreja, né? E ela saber doutrina, ela saber tanta teoria bíblica, né? Teoria teológica, mas ela não transporta isso para a vida real. Aí ela vai para o serviço dela e ela age como qualquer pessoa que nunca pisou dentro de uma igreja, né? Ela não tem valores que mudam, influenciam a vida real dela, ou dentro da família dela, no casamento, na educação de filhos, no relacionamento com amigos. A vida dela não mudou, né? Não foi alterada. Isso é grave, né? Isso é muito sério. Então, não tem muito valor isso aqui que a gente está fazendo agora, se for só uma teoria, um currículo teórico, se a gente não conseguir realmente aplicar isso na nossa vida e levar para a vida real. Entender que você, como que é a sua função lá, Ever? Líder. Você é um líder, tem algum dos técnicos. Então, se a gente não conseguir te ajudar a ser um bom líder dos técnicos lá na empresa que você trabalha e manifestar Jesus, né, e ser realmente um discípulo ali, que faz discípulo, a gente está falhando, né? Então, na verdade, o grande propósito nosso é nos preparar para a vida real. E isso não é fácil, né? Porque a gente fala sempre isso aqui, vocês estão acostumados já a me ouvir falar sobre isso, né? A gente tem essa facilidade, né? Dá um violão para nós e um microfone, a gente faz um culto, né, tranquilamente, né? Dá um violão, dá um microfone, a gente faz chover, né? De tão craque que nós somos nesse negócio, né? E infelizmente, o treinamento que a gente recebeu nos preparava para isso mesmo, né? Nos preparava para no altar sermos boas referências. Agora, desceu do altar, vai perguntar para a esposa, pergunta para os filhos, né? Pergunta para o patrão ou para os seus técnicos lá, quem somos nós de verdade. Aí a coisa fica complicada. Eu passei uma coisa essa semana que eu achei assim, faz a gente refletir, né? Eu fui procurada por uma mãe que está passando pelo diagnóstico de autismo do filho dela e tá uma crise na vida dela inteira, né? E eu fui conversar com ela e aí, olha só, o Guilherme me deixou no lugar onde ela estava para eu conversar com ela e ele foi resolver um assunto, depois ele me buscou. Aí quando eu entrei, ele falou, o que ela queria, né? Aí eu falei, tá passando por isso, aí vem a crise no casamento, que a gente vê que nesses diagnósticos, mais de 80% dos casamentos acabam. E aí eu conversei bastante com ela, aí ele virou pra mim e falou assim, você convidou ela pra célula, né? Aí eu parei, e eu tinha convidado, na verdade, no WhatsApp, porque naquele momento eu estava junto com a terapeuta em comum dos nossos filhos. E aí, com a terapeuta eu não fiz, eu fiz no particular. Mas eu parei e pensei, falei, está surtindo efeito, né? Porque dentro de casa é onde você vê se o que você está vivendo faz sentido. E eu achei tão gozado, eu parei, olhei, eu fiquei, falei,
falei, convidei, mas internamente eu parei e falei, a chave tá ligando, e é ali que a gente vê se o que a gente está vivendo faz sentido. Sim. Né? Então, Que legal, que bacana. O Guilherme, né, que a gente está orando, né, e, poxa, e ver essa sensibilidade dele, perceber que isso é importante, faz diferença na sua vida e para as pessoas. Isso aqui faz todo sentido, né? Sair daqui e ir para sua vida, Sim. né? Se na sua vida isso faz sentido. Essa semana eu falei, puxa vida, né? Você vê, enquanto eu estive fora daqui, essa chave não ia ligar nunca, né? Então a nossa vida, ela muda quem está perto e às vezes atinge muito além do que a gente imagina. Sim. Muito legal, gente. A pandemia acelerou um processo, né, na sociedade, e a gente tem que se ligar nesse sentido também, né? Então, hoje, o propósito é muito mais relacional para a gente alcançar o coração das pessoas do que um convite para participar de algo, né? Então, a gente precisa perceber que boa parte das pessoas que só frequentavam um lugar, elas não estão mais na igreja. Ou elas vão quinzenalmente, ou uma vez por mês, se acostumaram a assistir pela internet e não ter um passo a mais. Então, aquilo que a gente fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, e a gente entendia como evangelismo, isso já era, né? A pandemia mudou esse processo, essa chave precisa virar, e a gente precisa ter um trabalho muito mais relacional do que institucional. Ontem a gente fez aqui a feira, né? E pô, foi muito interessante se a gente nem contabilizou, mas se a gente fosse contabilizar, talvez a gente tenha alguns dados, né? Como o Luiz anotou e tal, de quantos visitantes a gente teve, né? Pessoas de fora que nunca tinham pisado aqui, e nós recebemos pelo menos umas 15, ao meu ver. Me corrija aí, Marilza. Mas eu penso que no mínimo umas 15 pessoas que eu nunca tinha visto. E olha que interessante, pastor, eu trouxe ontem uma pessoa da minha célula, que é minha amiga, e ela é católica, o marido é espírita, os dois vieram com a filha. E aí, saindo daqui, eles foram para minha casa, e a gente foi conversar um pouco, né? Então ela foi no carro dela e eu fui no meu. Chegando em casa, a gente desceu, e aí eu falei para ela mora mais ou menos perto aqui, ela mora perto do Unimart. E aí eu falei, olha, o dia que você quiser, né, tem pra Rafinha, tem o espaço pra ela e tal. Ela falou, não, vamos combinar, eu quero ir. Aí ela falou, inclusive eu vim no carro falando com o Rafa, que lugar acolhedor sem nos conhecer, por mais que seja igreja. Eu já tive igreja que as pessoas não tiveram essa simpatia e acolhimento. Olha que interessante. Legal. Muito bom. Que legal. Puxa, isso nos ajuda a perseverar, né? Na frente, eu cheguei um pouco cedo, você também brincando, eu falei, pô, conversando com ele, falou assim, na próxima, fecha a rua toda e faz barraca até lá embaixo. A ideia era essa, né? Não conseguia. Na próxima faz, agora vem de frango, churrasco de frango, aí ficou fecha aqui até lá embaixo. E aí, que legal. De barraca aqui, aí já virou internet total. Legal. Eu estava conversando ali com a senhora e com a filha dela, e elas são da congregação aqui de baixo. Da Assembleia ali, né? Da Assembleia, isso. E aí ela falou que elas saíram do ensaio de um evento que vai ter na Central e vieram pra cá. E, nossa, vai ter, vamos lá. E vieram, nunca vi todo mundo que eu conversei com um sorriso de orelha a orelha pra gente. Nossa, como vocês são alegres, felizes, animados, acolhedores. Vocês parecem uma família mesmo, que não sei o quê. Foi muito legal. Elas chegaram, aí a Paola foi a primeira que abordou, né? Aí eu falei, cara, deve ser irmã da Paola, Eu pergunto a mãe da Paola. Tipo, assim. Porque, mano, elas estavam conversando, parecia que conhecia 10 anos já, né? Eu falei, Paola, quem é? Eu falei, me apresenta, Paola. Acabei de conhecer. Mas é isso, né? É muito. A gente precisa ter essa percepção de que. Inclusive, tem um livro que eu quero trabalhar com vocês também, quem sabe no próximo módulo, que chama Bless. Que é do Dave Ferguson e do John Ferguson, que são os mesmos autores do Formador de Heróis. E é um acróstico aqui
Como ganhar seus vizinhos, como influenciar pessoas hoje, né? Então, o B é begin with pray. Comece com oração. O L é ouvir. É assim que escreve? Learn. Assim? Como é que escreve, gente? Learn é aprender. Como é que é ouvir? Hear. Ah, é listen. Obrigado. O E é it. Esse S é de serves. E aqui de history. Eu quero estudar com vocês esse livro, é muito legal. Então, ele fala o seguinte: como é que a gente alcança o coração das pessoas? Primeiro começa com oração, começa orando. Então, a gente está no módulo da Bíblia do Discipulado sobre evangelismo, né? Então, a gente tá todo mundo com uma lista aí de nomes, né? Então, comece com oração, ore por essas pessoas, lembre dessas pessoas todos os dias. Amanheça, pega essa lista, ore, coloque diante de Deus, não desista, né? Então, primeira coisa, comece com oração. Depois, ouça. E hoje a gente percebe como que isso é uma prova de amor, né? E quando algumas pessoas encontram outras que as ouvem, cara, você não precisa às vezes falar nada, né? Isso já é algo que as pessoas não param para fazer hoje. Ninguém ouve o outro. A gente vê um comentário, nem termina de ler, já está respondendo, né? Um texto. Automático. A gente não ouve mais. Então, ouça a história dessas pessoas, a trajetória dessas pessoas, faça isso com intencionalidade, né? Coma com essa pessoa. Aqui é um nível de comunhão que abre portas, né? É um antes e depois, quando você chama alguém para uma pizza na sua casa, o nível de intimidade, quando você senta com alguém, né? Isso muda o clima, muda a amizade, você já passa para um outro patamar, né? Então, coma chama seu vizinho, chama pessoas, se relacione, seja intencional nesse sentido, compre uma pizza, pega umas esfirras, pega umas coxinhas do ragazzo. Que mais que tem aí? Um sorvetinho da Sergel, né? Nossa! Eu comi um de chocolate com cookies, mano. Você é louco, velho. Não tem ruim ali. Dá ruim pra gente. Dá ruim pra gente, exatamente. Aí, depois, percebe que não falou de Jesus ainda, né? Às vezes a primeira coisa que a gente quer é já falar de Jesus e tal. Nunca, né, se importou com a pessoa. Segunda coisa, quarta coisa, sirva. Então, a pessoa diz, eu vou me mudar essa semana, não vou poder ir na igreja porque eu estou me mudando, estou encaixotando um monte de coisa em casa e tal. E aí você vai lá e aparece na casa da pessoa. Fazer isso. Hã? Você vai se mudar, minha irmã? Não. Você vai ajudar? Preciso dessa ajuda coletiva. Então você chama nós, chama a Marilson. Vou botar uma laje. É isso, né? Bater uma laje, chama. Bater uma laje. Quando, né? Sim, mas quando você tem uma atitude como essa, sei lá, tem umas ações assim bem interessantes, né, de lavar o carro do vizinho ou de fazer alguma coisa. Pastor fez lembrar aqui a Sociedade de Mulheres, há 35 anos atrás, nós íamos na casa das pessoas, a dona Betina, a tia Jota, dar banho na pessoa, lavar a casa e lavar a roupa. Mesmo se ela não quisesse. Então, juntava-se um grupo de mulheres e ia ajudar. Sim. Na casa. Olha que interessante. Era muito gostoso, né? Porque era a atitude, né? Sim. De mostrar o amor a exatamente. Uma pessoa, a camada. Porque atos de serviço é uma linguagem do amor. Sim. Existem outras linguagens, né? Mas é uma das atos de serviço. Então, servir ao outro é um cara amor. Sim, e quando você... Né? Exato, quando você faz isso, você
constrange, né? Quem que faz isso pelo outro hoje, né? Cada um quer ver o seu ali, corre atrás das suas demandas e, cara, os outros é que esperem, né? Então, quando a gente tem essa postura intencional, você abre portas, né? Você realmente vai perceber que o nível de atenção da pessoa para aquilo que você vai falar muda completamente. E aí, por último, é a sua história. A história da sua conversão. Você vai compartilhar a história de salvação, né? Para que as pessoas conheçam a Jesus. Então, é bem interessante isso, né? Como que, às vezes, a gente quer começar com isso aqui, mas, tipo, quem é você, né, meu? Eu nem te conheço, né? E você quer que eu seja o quê? Mais um número na sua célula, né? Você apresentar um relatório para o seu supervisor, né? Você quer que eu seja um número na sua igreja, né? Porque, às vezes, o vizinho se olha para nós, ele, cara, você está me pregando, eu que deveria estar pregando para você, né? Minha vida é melhor que a sua, né? Meu casamento é melhor que o seu, ou alguma coisa do gênero. Então, é realmente transportar isso para a vida, para o mundo real, senão não vale. As pessoas estão olhando para nós e precisa ser autêntico. E não como pessoas perfeitas, obviamente, mas como pessoas quebrantadas, né? Que reconhecem que precisam de ajuda. E isso já quebra muitos paradigmas, né? Muitas barreiras que às vezes a gente, para falar com alguém, a gente se coloca num degrau. Esse aqui é o perdido e eu sou o achado, né? E eu preciso ser um instrumento para salvar. Então a gente já se coloca numa posição e às vezes quem está vendo está percebendo isso, né? E aí a gente se acha melhor, julga, aponta o dedo, condena, manda para o inferno. E às vezes é essa percepção que eles têm dos evangélicos, né? Infelizmente. Alguém gostaria de comentar esses 5? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando, viu, Marilza? Quer falar? Marilza, da conformidade superficial à mudança de valor. Faz seu nome aí, Marilza. Não, professor, não fala não, porque pelo menos não falar, Jesus. Ó, vou te dar uma dica. Na página 114 tem um box aí, ó. Lê essa frase do box aí que você vai lacrar, vai. Se valores não forem mudados, nada realmente será mudado. Tá vendo? Olha que palavras sábias. Mudança radical de valor. E aqui, ó, mudança de valor real. Se nós não tivermos essa mudança real, Não vale, né? nós não vamos ser transparentes, nós não vamos ser leais ao que Cristo quer em cada um de nós. Muito interessante. Essa questão da mudança de valor, eu estava falando em Romanos 12, né? Não nos conformeis com esse mundo, nos transformai na nova família. E a gente vai mudar os nossos valores, e logo após ele, os versículos depois dele, primeiro, né? Ele vai falando de conduta, né? Faz isso, faz aquilo, chorar com os que choram, carregar, não desejar, tal, e por aí vai. E aí, quando a gente traz para essa questão, a gente vê que a mudança de valores vai vir com a transformação da mente, não é algo imposto, né? É algo que você vai ter que ser ensinado, é algo que você vai ter que ser trabalhado. Não é assim, Cristian, muda de valor agora. Seu valor agora é esse, camarada. Não roda o chavinha. É uma construção, mudança de mente, né? E aí, se essa mudança essa transformação, a mudança de comportamento, né? Se eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento. E aí a gente hoje está vivendo uma época de que precisa ser, eu mudo o meu comportamento, mas eu mudo a minha mente. E a oportunidade que eu tenho, eu mostro que está na minha mente com o meu comportamento. Aí percebe que a gente não muda. Eu deixo de falar determinadas coisas, mas eu acho ela aqui dentro. Aí quando eu fico nervoso, eu falo a palavra racista. Isso quer dizer que eu não mudei a minha mentalidade, eu não mudei o comportamento. Só se policiou, né? É que a questão dos valores, né? A gente viu isso também no Formador de Heróis, né? Então aqui seria a cultura, né? A cultura.
Então, a cultura, ela tem as camadas, né? Então, a camada assim mais comportamento. Então, às vezes, a gente, se tentar mudar o comportamento, se torna, às vezes, uma coisa legalista, a pessoa faz porque alguém mandou, e isso vai durar alguns meses, né? Sei lá, alguns anos. Ou até alguém Mas- pisar no seu pé. Deve ter um gatilho, né? Exatamente. E lá no centro tem os valores, né? Então, se não mudar lá dentro, aqui a gente fala das narrativas, né? Então, a cultura é formada por valores, narrativas e comportamento. A gente muda valores. Quando a gente muda os valores, as narrativas começam a mudar na igreja, em casa, a forma como a gente relata, conta as histórias, e isso vai mudando o comportamento. Então, na consolidação de uma cultura discipuladora, por exemplo, de uma igreja discipuladora, então começa mudando valores, entendendo biblicamente qual é o chamado para o discipulado, o que Jesus... As narrativas começam a mudar, a gente começa a contar histórias de multiplicação, histórias como a Damares, como uma Poliana, como o Bruno, como tantos outros que a gente tem, graças a Deus, dentro da igreja, né? De pessoas que são alcançadas e começam a multiplicar aquilo, fazer com outros aquilo que fizeram com elas. E essas histórias começam a ser passadas para a igreja, contadas para a igreja, e isso começa a mudar comportamento, e aí sim você começa a perceber que existe uma mudança cultural, né? Então não dá para a gente mudar só o comportamento. Durante muito tempo a igreja fez isso, né? Foi legalista. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, enfim. E aí a pessoa não entendeu na essência, era só na casca, né? Era só uma questão comportamental, né? Lá no fundo não houve mudança, não houve conversão, não houve transformação, restauração. Então isso é bem... Então a frase que a Marilza lacrou aí foi essa aqui, ó: se valores não forem mudados, nada realmente será mudado. Mandou bem, Marilza. Parabéns, Beth, também, pelo complemento. 6 aí, ó, do conteúdo teológico à contemplação teológica. A questão mesmo da teologia só pela letra, né? Enfim, como conteúdo, como currículo. E agora, quando a gente olha para a teologia, no sentido contemplativo, mas no sentido reflexivo, né? E olhar para aqueles conceitos teológicos e transportar isso para a vida, senão se torna letra morta, né? Eu tive uma professora que ela falava assim, ela escreveu no quadro, né, teologia, com teós, grandão, teologia pequeno, e outro teologia com teós pequeno e teologia grande, né. E aí ela pergunta para ele, qual dessas teologias você quer? Aí a gente, como um cara que né, toda teologia mesmo, né? Ela fala assim, você quer a teologia que Deus é maior ou que o conhecimento é maior? Porque se a teologia ela não te aproximar mais de Deus, Boa. deixa essa teologia para lá. Muito bom. Porque teologia é a ciência ousada que estuda ou fala sobre alguém que é muito maior que ela. Né? Legal. A professora falou isso. Então eu acho que se a gente fica só no conhecimento teológico, ou muitas vezes só arrotando o versículo, a gente acaba não tendo essa vivência. É fácil, gente, não é? Tem dia que a gente tem vontade de chegar todo mundo. E não é todo mundo num lugar bem... Você me dá trabalho, hein, Pedro? Aí eu tenho que ficar cortando aí as coisas. Eu tenho vontade. Bater uma palma aqui, peraí, Fred. Mas aí eu me lembro que eu preciso entender, né? Tem um monte de gente que eu gostaria de tratar mal, cara. Eu queria tratar mal mesmo, assim, ser bem grosso. E aí eu me lembro. Eu falo muito pra gente assim, eu não fiz isso que eu pensei. Poxa, se a pessoa fizesse isso comigo, né? E acabo levando um monte de toco, porque eu fico pensando assim. Mas aí eu me lembro que Jesus fala isso lá, se eu gosto tanto de ética profissional.
que eu, como parte que eu estou estudando, falo, né? Que o melhor é você sempre tratar a pessoa de uma forma minimamente como você gostaria de ser tratado. Isso faz parte da ética. Né? E aí a gente olha assim, aí quando você fala assim, poxa, eu conheço um pouco de teologia, mas essa teologia também, digamos, ser cristão, para com Sim, é verdade. um pouco. Sim, e é isso mesmo, o princípio é esse, né? Por isso que é importante que os conceitos teológicos nos ajudam a entender, por exemplo, que a nossa natureza é má. Por isso a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa ir para a cruz, né? Porque essencialmente nós vamos querer estrangular as pessoas mesmo, né? Né, Glícia? Mas que a gente deixe, né, esse fruto do Espírito, né, nascer em nós, crescer. Tem dia que a gente não deixa, né? Mas É uma luta diária, né? Tome cada dia sua cruz. Então Mas eu acho que tem pessoas que têm a missão também de vir pra gente fala assim. a gente que joga a nossa vida nas nossas costas. Esse que Deus criou para a pessoa. para você evoluir, né? A próxima vida, você. Essa parte eu vou ter que cortar. É confundir, né? Eu tenho uma frase que eu tenho que é muito legal, que é assim, ó. Se você ora pedindo para aprender, ter mais paciência com pessoas difíceis, Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida para você aprender. Ele não vai te dar a coisa, ele vai te ensinar a alcançar isso aí. Mas você vai dizer agora, só essa sabedoria. Ah, cuidado, hein? Deus dá um pastor, né? Bacana. Difícil. É. Dá as ovelhas pro pastor também, né? Não fala ovelha negra. Tá ruim. Olha. Ah, Senhor. Você falou uma frase, eu estava ouvindo a aula da Rebeca, você falou uma frase bem da hora, bem lá. Como é que você não lembra? Você falou sobre teologia, que às vezes ensinam a teologia só para... Não, eu já vi casos, né, até por conviver com o pastor, de pessoa que fez teologia para embasar o seu ateísmo. Acho que foi isso? Foi não? uma coisa assim. É para embasar o que não crê. O que não crê. Então, a pessoa vai aprofundar para buscar o que tem de falha e não com a intenção, Sim. né? Eu conversando sobre isso, porque a maioria da heresia, a gente deixa a heresia que é feita por falta de conhecimento, e deixa aquela heresia ou manipulação que é feita com conhecimento. É que muitas vezes a teologia nos dá base para a gente criar as nossas heresias. Misericórdia. Mas é isso mesmo, infelizmente. Então, o número 7, para a gente finalizar esse capítulo, ok? Da gestão do ministério à gestão da vida. Enfim, é o que a gente falou, né? Os discípulos urbanos são discípulos ocupados. Eles não podem administrar seu ministério se não aprenderem a administrar seu tempo. E não podem administrar seu tempo de forma eficaz se não souberem como administrar suas vidas. Há uma necessidade de liderança pessoal. Então, quando a gente fala de liderança, preparar líderes, formar líderes, a gente não está falando apenas sobre um serviço ministerial, para ser líder de célula, líder de ministério, ou trabalhar. É líder da vida, porque se a pessoa não for um bom líder da vida dela, e liderar ele mesmo ou ela mesma, ele não vai ser um bom líder na igreja em lugar nenhum. Ele não lidera em lugar nenhum, na verdade, né? Então, realmente, é um processo que muda a vida, a gestão do tempo, do dinheiro, dos seus talentos, dos seus dons, dos seus comportamentos, dos seus relacionamentos e a questão ministerial. Então não existe, eu desconheço um cara que é topzera na igreja, o cara voa na igreja, tipo, líderzão na igreja, mas saiu daqui, ele é um fracasso na vida. Eu não conheço. Não tem como, né? Não dá. Então, assim, é para a vida. Então, o cara que é um bom líder, um cara maduro, equilibrado, um cara que ele é responsável, ele é pontual, ele tem valores na igreja, você vai olhar para a vida do cara. Isso, com certeza, trouxe frutos para ele, profissionalmente, na vida familiar, etc. Não estou falando de perfeição não, tá, gente? Mas
de referência. Isso é muito importante. Agora, pastor, uma coisa muito importante, eu acho que é uma questão de prioridade na vida. O que você escolhe como prioridade, igual o que a gente estava conversando aqui na porta, né? Quando a gente passou a célula, a gente multiplicou, né? A gente escolheu ficar semanal, né? E a questão, assim, o que eu poderia fazer nesse tempo, né? Gente, se você não puder tirar 1 hora da sua semana para parar e acolher pessoas, parou. Você gasta 2 na rede social, você não vai utilizar 1 hora para você compartilhar com pessoas. Então, eu acho que também é uma questão de prioridade, não só de gestão de tempo, porque todo mundo tem o mesmo X horas no dia, mas o que você faz com as suas horas, né? Então, eu não sei, eu sou uma pessoa muito programada, minha agenda funciona em cima. Então, se eu não fizer, minha irmã ela fala assim, você é muito engessada em rotina. Eu falo, mas se eu não tiver rotina, eu não consigo fazer tudo que eu preciso. Mas então, assim, se você abrir, eu preciso conciliar a vida do meu filho com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, e agora atividades da igreja. Se você não tiver um planejamento do seu tempo, você não consegue incluir coisas, você desperdiça tempo. Né? Mas você tem que ter prioridade, porque se você não tiver prioridade, você vai jogar seu tempo no ralo com muitas besteiras. Né? E ainda falei, se eu passar a célula para quinzenal, aquele horário da célula que eu vou deixar de fazer vai virar celular, vai virar televisão. O que é mais importante? Né? Então, eu acho que é também uma reflexão do que você faz com o seu tempo. Verdade. O que eu não vi assim, eu não percebi, que bom, eu sou eu que sou incrível, Você não está sozinho. Mas quando a gente prioriza, a gente vai gerir o nosso tempo. Nós estamos de atividade que são 5 pontos que a gente está falando de soft skills. E uma das soft skills que está sendo trabalhada é justamente a gestão de tempo, né? Exige hoje, como eu falei de ministério, mas exige hoje um bom profissional das habilidades que o mercado está querendo para os atuais profissionais, né? Ele saber um profissional que sabe gerir seu tempo. Ele vai ser mais produtivo, vai conseguir alcançar mais tudo que é para ele saber, né? Organizar o tempo. E quando você prioriza, você entra nisso. Mas você vê, eu comecei uma célula semanal. Tem um microgrupo. Eu tô aqui de domingo e eu não deixei de fazer nada do que eu fazia. Eu só reajustei meu tempo. Então é uma questão realmente de você organizar. Sim. Siga no Instagram, galera. Não, excelente. Sim. Não, isso aí é maturidade, né, gente? É maturidade. Tem que melhorar. Não, porque se a gente não tem esse tipo de discernimento, né, e para pessoas não estruturadas, né, eu sou uma delas, eu sou muito no improviso, né, então, e são perfis, né, e até no curso que a gente fez aqui do CDV, a gente faz essas leituras, né, de pessoas estruturadas, não estruturadas, mais voltada para a tarefa, mais voltada para a pessoa. Então, a gente precisa se conhecer qual é o nosso, mas é certo que todos nós, independentemente do temperamento, né, e de disposições comportamentais, a gente precisa realmente se autoliderar, ter essas soft skills aí, que você é muito chique, mano. E essas capacidades hoje que o mercado de trabalho, hoje, por exemplo, inteligência emocional, você olha o currículo, ok, mas, se o cara não tiver inteligência emocional, capacidade de lidar com conflitos, com problemas, com confusões, né, ele pode ser o melhor, mas se ele não consegue trabalhar em equipe, por exemplo, né, ele vai dar problema para a empresa. Então, esse é um tipo de característica que a gente, como liderança, precisa desenvolver para a gente cuidar de outras pessoas, senão é impossível, a gente não consegue cuidar da gente mesmo. Né? Pastor, como o senhor falou assim, o senhor tem esse perfil, se o social conhece, o senhor vai ser bom naquilo que o senhor vai estar com essa característica. Não problema quando a gente não conhece. Poxa, o senhor está lá vivendo no Narnia, achando que eu sou a pessoa mais organizada da vida, e não é. Aí o senhor vai se atrapalhar. Mas a partir do momento que o senhor entende que o senhor não é tão organizado que manda mais, o senhor consegue ser bom com essa característica. Sim, e áreas que eu não sou bom, que eu não sou tão bom,
eu vou dar mais atenção, né? Sim. E aí eu preciso de... Não, e aí eu preciso, assim, de... Aí, inclusive, tem um próximo capítulo, acho que não vai dar tempo, a gente não tem problema, a gente fala depois, que é a questão da mentoria, né? Onde entra essa questão aí de ter mentores, pessoas que vão te ajudar nessas áreas específicas que você tem dificuldade, né? Tem até um livro, acho que eu trouxe. Vocês já viram esse livro aqui? É o Howard e William Hendricks, Como Ferro Afia Ferro. Muito bom. É um dos melhores que eu já vi, falando sobre questão de mentoria. Oi? Não, cara, esse livro é muito citado na Bíblia do Discipulado. Vários estudos da Bíblia do Discipulado, eles citam... Aí foi quando eu adquiri. Querem dar uma olhadinha aí? Mas tem muitos... Eu li um livro também, chamado Ponha em Ordem Seu Mundo Interior, McGregor, uma coisa assim, o nome do autor. Muito bom. Que também é um pastor que deu um piripaque nele, aí depois ele teve que rever a vida e tal. Tem o livro do N. Cordeiro, que é Andando de Tanque Vazio, muito bom também. Tem um livro chamado Limites, é um livro verde, excelente livro, que ajuda a gente a colocar limites nos relacionamentos, na família, na igreja, enfim, para você dizer não, aprender a falar não. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aí, a câmera parou de gravar, então a gente vai fazer uma inserção daquilo que faltou, tá bom? A gente está na página 116. Vocês já viram, mas a gente vai fazer de novo, ok? Página 116 vai falar do capítulo 15, Desenvolvendo Valores Discipuladores. Então, ele tem uma tabelinha na página 117 aí, valores convencionais e valores discipuladores. Então, o que ele coloca aqui é a diferença de uma igreja, né, voltada para programas e uma igreja voltada para fazer discípulos e tem valores realmente de formação de discípulos. Na página 116, eu quero ler esses 3 últimos parágrafos aí que são sensacionais. Diz assim, vamos acertar nossos fundamentos, determinar os valores essenciais é uma tarefa vital da liderança. No contexto do desenvolvimento de valores discipuladores, devemos primeiro distinguir entre os valores de uma igreja convencional e de uma igreja discipuladora intencional. As igrejas convencionais têm como objetivo distribuir informações. As igrejas discipuladoras visam transformar vidas. Eu vou ler a tabelinha do valores convencionais e você lê o correspondente da valores discipuladores, pode ser? Então, na igreja com valores convencionais, ela quer fazer convertidos. Fazer discípulos. Programas de sucesso são valorizados. Maturidade espiritual é valorizada. 20% fazem 80% do trabalho. 20% equipam 80% para ministrar. Liderado por leigos, dirigido por clérigos. Liderada por clérigos e dirigida por leigos. A igreja distribui informações. A igreja transforma vidas. Perguntam, quantos frequentam a igreja? Perguntam, que tipo frequenta a igreja? A igreja possui valores pouco claros sobre discipulado. A igreja possui valores claros sobre discipulado. Está satisfeita com uma mudança superficial ou temporária no comportamento. Busca tanto por mudança interna de valor quanto a mudança comportamental externa. Possui baixas expectativas sobre os cristãos. Acredita no potencial de uma pessoa e no poder da multiplicação. Discípulos são feitos na igreja. Discípulos são feitos em todas as áreas da vida, dentro e fora da igreja. Muito bem. Então, é bem nítido isso, né? Uma igreja voltada para a programação e está olhando para quantas pessoas estão no culto. E a igreja com valores discipuladores, ela não está olhando para quantas pessoas estão no culto, ela está olhando quantos discípulos nós estamos formando, quantas pessoas estão sendo transformadas com o evangelho. Isso muda tudo, né? Muda a conta. A gente não está olhando só quantas pessoas estão presentes, mas quantas pessoas estão sendo transformadas e sendo capacitadas para fazer isso com outras pessoas. Então, essa igreja com valores convencionais, ela está comprometida com informações sobre discipulado. Então, ela tem informação sobre o que é um discipulado, o que é uma vida transformada, etc. Mas, o valor discipulador, a gente não se basta com apenas a informação. A gente quer viver isso, né? E quer ensinar as pessoas a viverem isso. Algum outro ponto desse aqui chamou a atenção de vocês?
desses que nós lemos agora? Eu notei que a igreja distribui informações. A igreja transforma vidas. Muito interessante, né? Porque a gente pode fazer bons cultos e boas pregações. A gente está informando, né? Um texto bíblico, aquela coisa toda. Agora, a pessoa frequenta aquele espaço e vai embora para casa dela. E aí a gente vai ver domingo que vem no culto, se ela vier, né? Mas ok, e o que está acontecendo com ela? Aquela palavra, ela está conseguindo aplicar? A gente está conseguindo ajudar essa pessoa a colocar em prática aquilo que ela está ouvindo? Então o discipulado tem muito disso, né? É a aplicação das verdades que a gente está ouvindo. Tem uma frase que o Edmond Chan cita também aqui, a gente ouviu muito lá com a Elaine, a missionária Elaine, ela falando que não é a palavra que muda a gente, é a aplicação da palavra que nos muda, né? Então, só saber sobre a Bíblia não basta, né? A gente precisa aplicar isso na nossa vida. E uma igreja com valores discipuladores está comprometida com isso. Ele coloca 12 coisas, né? Mais alguém gostaria de falar algo? Pode falar. A questão desse número chama atenção. 20% fazem 80% do trabalho, no caso de uma igreja convencional, e às vezes mostra para a gente um pouco de onde vem o nosso cansaço. A gente não está conseguindo aplicar isso. Né? Que tem que fazer um monte de coisa para eu estar capacitando alguém para me ajudar a fazer esse monte de coisa. Isso, muito bom. É aquela a mentalidade que muda, né? Então, os 20%, eles estão realmente comprometidos em equipar, em treinar, em formar pessoas, né? Então, por isso que a gente não apenas quer adicionar pessoas, mas ensinar essa a fazer com outras, né? Então, 12 coisas que o Edmond Chan reafirma sobre discipulado e fazer discípulos. Primeira coisa, Jesus está voltando logo. Porque Jesus está voltando logo, a tarefa urgente é a evangelização mundial. 3, a chave bíblica para a evangelização mundial é o discipulado intencional. Essa é a estratégia de Jesus. Por que a gente iria querer fazer uma estratégia diferente, não é? Então, a estratégia de Jesus para a evangelização mundial é a multiplicação espiritual. A gente nunca vai conseguir evangelizar 7 bilhões de pessoas? Ou tem mais? É esse o número, né? 7 bilhões de pessoas se a gente não multiplicar discípulos. Se a gente apenas adicionar convertidos e convencidos. Na verdade, convencidos, né? Na igreja. Então, a estratégia não é essa. E de fazer convencidos, né? Ou esse é o proselitismo, né? Fazem prosélitos, pessoas que vão ser convencidas daquilo que você acredita e frequentar a sua igreja. Não, façam discípulos, essa é a estratégia de Jesus. 4, o objetivo principal de fazer discípulo é o discipulado radical do Novo Testamento para Jesus. O verdadeiro discipulado para Jesus é radical e contracultural. Então há um preço a pagar, há um custo, não é? O custo do discipulado é a nossa vida. Se você quer ser um discípulo, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado não é opcional. Deus exige isso, não apenas da elite espiritual, mas de toda a igreja. Aqui é uma mudança de paradigma muito forte, né? Então, durante muito tempo, a gente olhava para os pastores, para a liderança, e falava, cara, se alguém tem que fazer discípulo, são os clérigos, né? São os profissionais da fé, vamos dizer assim, são pessoas que são pagas para isso, né? E é claro que é nosso dever, né, como cristãos, fazer isso, mas é entender que isso é um dever de todos nós. Se nós somos discípulos, esse é um chamado para nós. Então, o discipulado não é algo opcional, não é para um grupo seleto. Então, se você se enquadra como um discípulo de Jesus, esse é o chamado. Então, isso não é uma opção para mim e para você. A menos que a gente esteja na multidão, né? Jesus não fala aí de fazer discípulos para a multidão. Ele fala aí de fazer discípulos para quem era discípulo. Então, se a gente está na multidão, olhando as coisas de longe, né, a gente vai ter dificuldade de assumir esse compromisso, ok? E aí depois a aula continua aí. Todos nós precisamos de um aprendiz, pessoal. Todos nós precisamos de um aprendiz. Você precisa de um aprendiz. E aí lembra daqueles 5 aspectos lá?
que a gente já viu no Formador de Heróis. Primeira coisa, você faz, ele assiste e vocês conversam. Ele precisa te ver fazendo e vocês precisam conversar sobre isso. Seja intencional, não acha que ele está entendendo. Às vezes a gente vai dar alguém para fazer a célula, por exemplo. O cara já te viu fazer 30 células, tá? Ele já está te vendo 1 ano vendo você fazer célula. Aí você pede para o cara fazer a célula. Você deduziu que ele já pegou. Aí ele vai lá e tem um texto lá na lauda, né, na lâmina, mas aí ele pega outros textos bíblicos, ele vai para outros exemplos, ele tornou a coisa muito mais difícil, né? Já está tudo ali, as perguntas, é só CAT ali, não precisa, né? Eu falei, não é possível, cara. Esse cara me viu fazer isso 1 ano, velho. Eu nunca li nada fora do negócio. Eu nunca fiz nada fora do... Por que ele faz, entendeu? Então, o que aconteceu? Houve uma falha. A gente não conversou. Então, primeira coisa, faça e converse. Chama... Aqui, você viu como é que eu fiz? Ah, então, você viu que eu não li outros textos? Eu só fiz isso aqui... Eu fiz esse quebra-gelo, primeiro a gente faz essa pergunta, depois a gente canta um louvor, depois assim, você viu, você entendeu? Tá, conversa, certo? Depois você faz e ele te ajuda. E vocês conversam. Então tem que ter a conversa. Vocês conversam. E você viu, você me ajudou, foi legal, tal. Terceiro aspecto é, ele faz e você ajuda. E vocês conversam. Aí ele está fazendo, você está ajudando e vocês... A conversa é o discipulado, né? É a mentoria, é o processo ali. Tem que acontecer. O quarto aspecto é ele faz e você assiste. E vocês conversam. Ó, você precisa consertar isso precisa melhorar, mas tá ótimo, isso que você fez, excelente e tal. E o quinto aspecto é ele faz e outra pessoa assiste. E começa o ciclo novamente, entendeu? Você já está em outro canto, você já foi embora. E ele está fazendo e tem uma outra pessoa assistindo. E isso faz com que o processo não pare. Certo, pessoal? Eu já vou terminar. Esse discipulado é uma jornada redentora. Esse discipulado é sobre irromper em Deus. Acima de tudo, é um relacionamento com Deus. Foi aí. Aí que você achou legal? Foi aí. Quando Deus invade e nos confere. Há um rompimento para que possamos avançar. Muito bom. Você não pode derramar água fresca do treinamento de discipulado em um balde sujo e cheio de buracos. Muito bom. Pode. Os odres, né, precisam ser renovados aí para a gente receber vinho novo, né? Então tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. O mundo mais importante em que vivemos é o mundo invisível. O bem mais precioso do mundo invisível é a verdade, e essa verdade está enraizada na palavra de Deus. O discipulado, então, o primeiro elemento essencial do discipulado é a centralidade da palavra. 10. A verdade não transforma vidas, é a verdade aplicada que transforma vidas. Isso aqui é bem legal, né? Daria para a gente falar, mas não vai dar tempo. Então, o que transforma é a verdade aplicada. Só saber da verdade... Só saber o que a Bíblia diz não resolve se eu não aplicar isso na minha vida. 11. A ordem deve preceder a missão. E essa ordem, né, de realmente fazer discípulos, de entender isso é um valor, aí vai mudar comportamento, né? Se a gente só quiser cumprir a missão aqui no nível do comportamento sem mudar valor, a gente vai parar no meio do caminho. A semelhança com Cristo é a principal marca do verdadeiro discípulo. Então, essa necessidade da gente se relacionar com Deus e parecer cada vez mais com Ele.